Mídia livre, alternativa, independente? Qual o rumo do jornalismo na era das novas mídias? No programa de hoje, você vai conhecer a história de pessoas que estão revolucionando o mundo da comunicação fora das redações tradicionais. Quais os desafios que esses novos comunicadores estão enfrentando? E qual o poder que essa nova rede tem? É o que você vai ver agora no Caminhos da Reportagem. É nossa história! É pela vida das mulheres! Legaliza! O corpo é nosso! Acho que é chamar a atenção que tem muita gente que não tem pra onde ir. De querer fechar a nossa escola, e é péssimo, porque nossa escola é uma escola de comunidade. Tem gente que nasceu lá, tem professores que estão lá há mais de 8 anos, eles gostam muito da escola, a gente também. Direto das ruas para a internet. As manifestações que sacodem o país são acompanhadas de perto por novos coletivos de mídia, que se declaram a favor dos direitos humanos e dos movimentos sociais. Eles querem ser um contraponto à imprensa tradicional. Apoiar os professores. É como se, para a grande imprensa, a educação, os estudantes não tivessem tanta importância, tanta relevância jornalística como outros tipos de manifestação. Para nós, justamente, é o contrário. A gente está em defesa da escola pública e a gente está apoiando esse movimento. Então, a gente tem um lado que é o lado dos estudantes das escolas públicas. A ideia de fazer a cobertura em tempo real, de trabalhar o jornalismo independente é isso, né? Tentar fazer um jornalismo mais próximo do que está acontecendo, né? Tentar fazer uma cobertura realmente de dentro para fora, tentando retratar realmente a verdade, a sinceridade, o que está acontecendo realmente aqui. As manifestações de 2013 foram um marco nesse tipo de cobertura. Jovens com celulares na mão transmitiam os protestos ao vivo e chamavam o povo para a rua. A própria explosão do que foi a questão da transmissão ao vivo, né, com celulares nos protestos, isso tem muito a ver com que a gente não está muito preocupado, né, com o padrão Globo de qualidade, né, mas muito mais com transmitir uma informação que tivesse relevância para o usuário final, para quem está vendo, e que fosse, né, tivesse consonância com aquilo que estava se sentindo na rua. Enquanto os grandes veículos falavam que os vândalos estavam destruindo coisas e jogando bombas, tinha lá a presença da mídia independente mostrando que era o contrário, que a polícia que estava batendo e que os manifestantes estavam sendo, enfim, torturados. Foi alternativo à cobertura que estava sendo feita pela Globo, pela Folha de São Paulo, pelo Estado de São Paulo. Porque eles se apropriaram de uma mídia, como o celular e a transmissão via streaming, de uma forma independente do uso que estava previsto para aquela mídia. Se isso é jornalismo ou não é uma outra questão. Tem, acho que, interferido nessas possibilidades de fontes alternativas de conteúdos e também tem influenciado na estética dos principais veículos de comunicação, que já passam a ser mais tolerantes com imagens que tenham, às vezes, que não tenham a mesma definição dos equipamentos que os veículos de comunicação mais utilizam no seu dia a dia. Eles estão ali na rua, tem muita polícia em volta da gente, várias escoltas acompanhando os carros de coleta. Eu não acho que é o jornalismo que mudou, a reportagem que tenha mudado, né? Tem uma crise de modelo de negócio, tem uma crise de representação, né? Que eu acho que as manifestações de junho de 2013 mostraram claramente que havia uma crítica, né, à imprensa. Ninja significa narrativas independentes, jornalismo e ação. Pouca gente no Mídia Ninja vem do campo do jornalismo, né? Muita gente vem, na verdade, do campo cultural e da comunicação, né,
do design, da fotografia, do audiovisual. O Mídia Ninja ele é uma rede de coletivos que produzem e distribuem mídia pelo Brasil e América Latina, né, a partir não só de uma produção coletiva, né, e coletivizada dos meios de produção da comunicação e distribuição, mas, no nosso caso, de uma certa radicalidade no modo de vida. Quem faz parte da Mídia Ninja hoje, constrói essa rede, mora em casas coletivas, né? Às vezes 20, 30 pessoas na mesma casa, onde você trabalha e você mora, e essas coisas se misturam, né? Essas fronteiras se borram. A gente tem um caixa coletivo para onde vai todos os recursos que a gente tem, seja de um recurso que pode ser uma prestação de serviço, seja enfim, qualquer tipo de recurso que a gente consegue, né? Projetos aprovados. E esse caixa coletivo, ele é da onde a gente retira todas as nossas necessidades individuais e coletivas, né? Seja para se você está sem tênis e seu tênis estourou, ou se você precisa de um equipamento ou fazer uma viagem para cobrir uma pauta. Entre o Fora do Eixo e o Mídia Ninja, né, que são duas redes que estão se cruzando o tempo todo, a gente estima que são 2.000 pessoas pelo Brasil todo. Falar com muita gente é um paradigma, eu acho que é o que talvez diferenciou a Mídia Ninja, né, nos últimos anos de outros projetos de mídia. Essa capacidade está ligado à ascensão da internet no Brasil, né, um novo processo político onde você tem um empoderamento de muita gente em relação à busca por mais direitos, à facilidade tecnológica que a gente vive hoje. A gente tem, em suma, todos os elementos necessários para chegar nesse público, né? Não falo a Mídia Ninja, eu falo esse movimento de mídia independente. Na onda das manifestações deste ano, surge outro coletivo de comunicação. Jornalistas Livres é uma rede de jornalistas que surgiu a partir da vontade de alguns profissionais, alguns já com grande trajetória na grande imprensa, outros jovens jornalistas, outras pessoas que estavam afim de fazer uma cobertura diferenciada das manifestações de 15 de março de 2015, que fosse no chão, no meio do público, para saber exatamente quais eram as pautas que estavam sendo pedidas e demandadas ali. Uma reportagem que eu escrevi chamava Os Defensores do Impeachment São Brancos, e aí mostrando que as demandas do movimento negro não estavam presentes na manifestação. Isso gerou interesse da grande mídia, inclusive de mídia internacional, que ligou no dia seguinte para fazer entrevista com a gente e tal. E a gente ganhou um alcance que a gente não esperava. A gente chegou a ter um alcance, por meio do Facebook, de quase 3 milhões de pessoas. Então, a partir do momento que os Jornalistas Livres nasce, muita gente fica interessada porque começa a se sentir representada por essa mídia independente. A proposta desperta o interesse tanto de profissionais com experiência, como de estudantes que visitam a sede do coletivo em São Paulo. A ideia da gente é ser uma esquina, um ponto de encontro de um monte de gente que está produzindo mídia hoje no Brasil. Nós estamos dispostos a trabalhar muito seriamente para fazer uma informação confiável, porque eu não quero fazer panfleto. Então, aqui não é mídia partidária, aqui se pode criticar qualquer partido. Pauta pra gente é tudo que está ligado ao movimento social, direitos humanos e democracia. A gente acompanha o movimento de moradia aqui em São Paulo desde o começo. Então a gente acompanhou como é que se faz uma ocupação, o que significa a função social da moradia. Nós também pautamos muito o movimento do LGBTT, no caso. Então, pensando em formas de conseguir dar sustentabilidade nessas representatividades. Eu acho que o que nós estamos fazendo é uma cobertura que a mídia tradicional invisibiliza, faz questão de invisibilizar, faz questão de ocultar, quando não faz questão de esconder. Eu sou a Débora Firmiano, eu trabalho como social media. E você tem quantos anos? Eu tenho 29 anos. Débora, você já fez aborto? Fiz aborto uma vez aos 20 anos. E por que você fez? Porque eu não tinha nenhuma condição física, psicológica, emocional, financeira
nenhuma condição de arcar com o filho naquela situação. Uma pesquisa recente feita pela Fundação Perseu Abramo mostrou que boa parte dos entrevistados, 70% dos entrevistados, percebia que as notícias veiculadas nesses meios de comunicação refletiam a opinião dos donos dos meios de comunicação. A ideia de conceito de jornalismo independente ou alternativo são conceitos em construção, tanto aqui quanto fora. Esse termo, ele também se reinventa a cada momento, né? Ele diz respeito não apenas, acho que é uma atitude, mas também uma forma de gestão e uma forma de encarar o jornalismo, né, em comparação com os veículos chamados da mídia convencional. A mídia independente, alternativa, tem aí um debate em torno do nome que tem, né, que se deve usar. Ele não é um fenômeno recente, né, nem no Brasil e nem no mundo, né? Então a gente sempre teve meios de comunicação alternativo, né, impressos, né, o Pasquim, né, é um dos que a gente costuma citar. O Pasquim foi um jornal alternativo com teor irônico e crítico que circulou de 1969 a 1991. O Pasquim tentava burlar a censura, né? Apesar de tudo, burlava a censura com metáforas. Então, por exemplo, desenhava um carrasco que significava os ditadores da época, né? Então, aquele cartoon medieval, todo mundo sabia que a gente estava falando da tortura que existia no Brasil. Então, eram sutilezas assim que iam burlando a censura, e o Pasquim foi muito representativo, fez a cabeça de muita gente naquela época, né? Depois do Pasquim, Nani publicou seu trabalho em grandes jornais e, com as mudanças do mercado, migrou para a internet. Minha saída foi abrir meu próprio blog, onde eu posso colocar uma quantidade enorme de desenho por dia. Então, sem censura editorial. Começa a ser repórter nos anos 80, então tu entrava numa redação, às vezes tu passava a vida inteira naquela redação, fazendo reportagem, né, lutando, né, para fazer as coisas que tu acreditava. Hoje as coisas são diferentes, né? Tu precisas, esse é um momento que está sendo criado e a gente é protagonista dessa criação. Existe um movimento do jornalismo independente que veio da crise dos grandes meios e dos jornalistas que gostam de fazer jornalismo e querem resistir a deixar de fazer reportagem, a deixar de ser jornalista ou a ter que se submeter a situações de trabalho não favoráveis. Jornalismo independente é um termo muito complicado. Primeiro porque eu acredito que se não é independente, editorialmente, não é o jornalismo. A gente entende que a gente é parcial, sabe em que lado do jogo tá, e que, não tem problema nenhum de deixar isso muito nítido, né? A nossa questão é a grande imprensa, né, que nem tão grande é mais hoje, mas que se projeta a partir de um espectro de imparcialidade, de neutralidade, quando na verdade é tão parcial quanto a gente. Independente, obviamente, a própria palavra já define isso, né? Você não tem vínculo empregatício, você não tem rabo preso com o patrão, com o patrocinador e etc. Esse jornalismo independente, que é feito sem o rabo preso, mas também com mais participação das pessoas mesmo, com mais participação das pessoas, dizendo o que elas querem ler, opinando. É uma conversa, né? Temos que explicar, temos que problematizar, não podemos ficar refém. O que é um conteúdo livre? Não é um conteúdo refém da ditadura do clique. Eu estava trabalhando numa grande emissora, estava trabalhando num portal, fazendo cidades. E chegou um momento em que eu ouvi do editor-chefe, ele reuniu a redação do portal e falou, olha, aqui a gente não cresceu fazendo jornalismo romântico. Aqui a gente precisa de títulos clicáveis. Vocês não precisam entrevistar 3 fontes, vocês não precisam se preocupar se o que vocês estão fazendo é real, vocês não precisam checar muitas vezes, a gente não tem tempo para isso. E aí, quando eu ouvi isso, eu achei que era a minha deixa para ir embora, assim.
A Pública é uma agência de jornalismo investigativo, independente, sem fins lucrativos e de livre reprodução, que significa que todo o nosso conteúdo pode e deve ser republicado tanto por veículos quanto por pessoas em suas redes sociais, em seus murais, nos jornais de suas comunidades. É para isso que a Pública existe. A gente quer justamente disseminar informação de qualidade. Criada em 2011, a agência Pública já recebeu vários prêmios de jornalismo e direitos humanos. Acho que o jornalismo investigativo, ele diz muito do jornalismo que a gente quer fazer, assim, que é aprofundar os temas. Para a gente é mais importante a gente conseguir uma nova abordagem ou uma abordagem mais profunda sobre um assunto, mesmo que ele não esteja nas pautas dos grandes veículos, do que correr para cobrir coisas quentes, assim. A gente publicou essa matéria na época em que estava sendo discutida a redução da maioridade penal, mas a gente via que a discussão estava acontecendo de forma muito fragmentada. A gente achou que valia aprofundar esse assunto e amarrar as pontas. Então, assim, desde quem financia, quem está por trás da redução da maioridade penal, o que esses caras estão levando com isso, o que esses deputados foram financiados por empresas de segurança. Será que esses jovens são, de fato, os que mais matam ou eles são os que mais morrem? Não tinha nenhuma reportagem que tinha o projeto de lei, que quando você pegava para ler era um absurdo, ele era baseado em trechos bíblicos. A Pública tem mostrado que nesse momento é possível fazer grandes reportagens da forma que as grandes reportagens precisam ser feitas, né? Com esse movimento em direção ao mundo do outro, né? Ao mundo que é o outro, né? Além das reportagens investigativas, a Pública criou projetos especiais de cobertura jornalística. A Arena Pernambuco foi erguida na fronteira entre as cidades de São Lourenço da Mata e Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Foi construída para 3 jogos da Copa das Confederações e outros 5 da Copa do Mundo no Brasil. A gente teve alguns projetos que foram bem-sucedidos de coberturas, por exemplo, o Copa Pública, que era como se fosse um blog que tinham postagens periódicas, eram 2, 3 vezes por semana, para cobrir as violações de direitos nos preparativos para a Copa do Mundo. A gente também fez uma reportagem em quadrinhos, que também foi a primeira reportagem investigativa feita em quadrinhos no Brasil. Foi um prêmio que a gente ganhou da ANDI para realizar essa reportagem que seria sobre exploração sexual de crianças e adolescentes na Copa do Mundo. Foi ousado, mas que teve um resultado muito legal. Foi para a Itália, ela foi traduzida para o espanhol, para o inglês, para o italiano, para o francês. Acho que o Truco também foi um projeto diferente, né? E inédito aqui no Brasil, que foi a cobertura das eleições. A gente assistia todos os dias os programas e as informações que os candidatos passavam, a gente ia checar e ver se aquilo era um blefe, se era verdade, ou se a gente podia trucar aquele candidato naquela informação do tipo, tá bom, você vai construir 100 escolas, mas você vai fazer isso com que recurso, de que maneira, em quanto tempo? A agência tem reportagens publicadas por uma rede de parceiros e também divulga o trabalho de outros coletivos. No próximo bloco, você vai conhecer os jovens do projeto É Nós, além de outras mídias. E foi por isso